Não se iluda, ninguém é invencível. A ideia da invencibilidade é uma ilusão muito mais presente nas nossas vidas do que talvez nós nos demos conta. Seja da parte daquela pessoa que começa a prosperar, a alcançar, a conquistar desafios e de repente passa a ter um excesso de confiança nas suas capacidades, nas suas habilidades e de repente se acha invencível, inalcançável, insuperável, seja do lado oposto, aquele que está diante de um opositor, diante de um agressor que, ao olhar para ele, o veja com tantos recursos, com tanta capacidade, com tanta estrutura que se vê diante de um inimigo que parece ser invencível. Seja você se sentindo invencível ou diante de alguém invencível, essa ilusão, a ilusão é a mesma. A ilusão de achar que alguém, qualquer organização, qualquer força, qualquer nação, qualquer pessoa possa ser invencível, de que uma situação seja intransponível. Mas a verdade é que só há um invencível, só há um que sempre será vitorioso, e esse é só o Senhor. Além dele, nenhuma pessoa, nenhuma estrutura, nenhuma autoridade, nenhum governo, nada, nem ninguém é invencível, somente o Senhor. E isso nos salta aos olhos também ao longo dessa nossa leitura de hoje. Hoje a nossa leitura foi do capítulo 49 do livro de Jeremias, um trecho, um capítulo grande, mas como um capítulo muito grande, ficou um capítulo sozinho para essa nossa leitura de hoje, então acabou ficando um trecho menor, onde nós seguimos lendo as palavras de juízo do Senhor sobre outras nações. A partir do capítulo 46, nós temos aí uma lista de nações sobre as quais Jeremias anuncia as palavras de juízo de Deus. No capítulo 49, nós temos justamente essas palavras do Senhor anunciando juízo sobre outras nações. E me chamou a atenção, enquanto eu lia o nosso texto, sobre como essas nações eram todas nações extremamente confiantes, autoconfiantes, que se pensavam ser imbatíveis, invencíveis. E o Senhor faz questão de deixar claro, olha, vocês confiaram demais em si mesmos, confiaram demais nas suas capacidades, mas a verdade é que serão destruídos, serão derrotados pelo meu poder. O texto fala sobre Amon, e sobre Amon, por exemplo, no capítulo 49, a partir do verso 3, o texto vai dizer: lamentem, escondam-se entre os muros, pois seu Deus, Moloque, será levado para terras distantes, junto com seus sacerdotes e oficiais. Versículo 4: você se orgulha de seus vales férteis, ó filha rebelde, confiou em suas riquezas e pensou que ninguém jamais lhe faria mal, mas será destruído. O texto, a palavra do Senhor a Amon vai dizer: olha, você confiou demais nas suas riquezas, né? Você confiou nos seus vales férteis, na sua grande produção agrícola, confiou na riqueza, nos seus bens, pensou que ninguém te faria mal porque você era rica demais. A verdade é que as coisas não são assim. E apesar de toda a sua confiança, de toda a sua riqueza, você será destruída por causa da sua maldade, por causa da sua perversidade. O texto segue falando sobre Edom, lançando então as palavras de juízo sobre Edom, que também confiou demais, não necessariamente nas suas riquezas, mas no seu poder, na sua articulação. No verso 16, o texto vai dizer assim: você foi iludida pelo medo que provoca e por seu orgulho. Vive numa fortaleza de pedra e controla os altos dos montes, mas ainda que faça seu ninho nas alturas, como as águias, eu a derrubarei. Se Amon se iludia, se deixou iludir e pensar invencível por causa da sua riqueza, da sua prosperidade financeira, Edom se deixou levar pela sua vaidade, pelo seu orgulho, se iludiu pelo medo que ela provocava nas outras nações. Edom estava situado numa região montanhosa, era uma cidade que ficava sobre os montes, uma grande fortaleza com altos muros fortalecidos pelas suas pedras e o seu contexto, pela sua cidade ali naquele ambiente rochoso, fortalecido de muitas pedras. E o texto vai dizer justamente isso, olha, você vive numa fortaleza de pedra, controla o alto dos montes e você se acha inatingível porque você fez o seu ninho nas alturas com as águias. Mas eu a derrubarei.
Não importa, Edom, o quão alto esteja o seu ninho, o quão forte, o quantas pedras existam na construção dessa sua fortaleza, você será derrubado. Você se iludiu pelo medo que provocava nas outras nações, se iludiu pelo seu orgulho, mas essa ilusão da invencibilidade é isso, é só uma ilusão. E igual às outras nações, você será derrotada, será destruída. O texto segue então falando sobre Damasco. Agora o texto vai citar a grande e famosa cidade da Síria, inclusive a cidade mais antiga do mundo, a cidade mais antiga do mundo que ainda é povoada até hoje, a cidade de Damasco, cidade importante, referência da Síria. Síria é essa que foi o império, por tanto tempo dominou aquela região, inclusive dominou sobre o reino do norte, e o Senhor vai dizer que o juízo sobre Damasco também virá. Damasco, verso 24, Damasco se enfraqueceu e todos seus habitantes se preparam para fugir. Medo, angústia e dor se apoderam dela, como da mulher em trabalho de parto. A cidade famosa, antes tão alegre, será abandonada. A cidade tão famosa, a capital de um império tão poderoso, antes conhecida e antes tão alegre, agora se vê tomada por medo, por pavor, e os seus soldados, os seus habitantes estão todos prontos para fugir. Não se iluda, Damasco. Damasco se iludiu por muito tempo, achando ser invencível, pensando ser imbatível, mas descobriu também, como todas essas nações, que não era. Diante do Senhor, Damasco não tinha poder algum. O texto segue falando a respeito agora de Quedar e de Azor, e no verso 31, o texto vai dizer: subam e ataquem essa nação confiante. Mais uma palavra de Deus a essa nação que seria destruída e receberia o juízo de Deus, e é destacado justamente esse excesso de confiança. 4 palavras de juízo sobre 4 nações que se iludiram, se deixaram levar pela ilusão da autossuficiência, a ilusão de que jamais poderiam ser vencidas. A invencibilidade, o pensamento de invencibilidade encheu e tomou conta dos seus corações. Mas se tem algo que fica muito evidente quando nós lemos o nosso texto bíblico e quando nós estamos lendo essas palavras do profeta Jeremias, é que o Senhor deixa claro a todas essas nações, a todos esses perversos que se pensavam inatingíveis, inalcançáveis, que o único invencível é o Senhor, o Deus criador de todo o universo. Diante dele, todos são pequenos, todos são frágeis e estão vulneráveis a essa mão poderosa de Deus. Que nós jamais nos esqueçamos disso e que isso sirva tanto de alerta quanto de esperança. Alerta para aqueles que estão se achando invencíveis. Se você tem se levado por pensamentos de invencibilidade, se acha rico demais, importante demais, poderoso demais, com o seu ninho feito numa montanha alta demais para ser alcançada, está confiando demais na sua história e tudo que você já conquistou, cuidado, não se deixe iludir por esses pensamentos de invencibilidade, porque certamente você será surpreendido pela mão poderosa do Senhor, que faz a questão de lembrar a esses que se iludem com a invencibilidade, de que não são nada, não passam de pó diante do Senhor, o Deus Criador. Mas também serve de esperança. Esperança para você que talvez hoje se veja debaixo da mão opressora daqueles que se pensam invencíveis. Talvez esteja passando por dias complicados, dias em que a situação que te aflige, que te causa angústia, que te tira o sono, que te rouba a paz, pareça intransponível e aqueles que te oprimem pareçam invencíveis. Lembre-se sempre dessas palavras com esperança. Eles não são. Ninguém é invencível. Ao longo da história, muitos se levantaram contra o povo de Deus. Muitas nações, muitos governantes, muitos opressores se levantaram contra o povo do Senhor. Todos eles, um momento ou outro, descobriram que não eram invencíveis diante do Senhor. Isso continua sendo verdade ainda hoje. Por isso, tenha esperança, não se aflija, confie no Senhor, clame a Ele diante das suas angústias, confie no Senhor para trazer justiça contra aqueles que te oprimem. Como o próprio texto desse capítulo 49 vai dizer, na palavra contra Edom, o Senhor diz para Edom, né? Assim diz o Senhor, se os inocentes têm de sofrer, quanto mais
vocês. O Senhor trouxe, certamente, o juízo, trouxe para o seu lugar esses que estavam tão inchados, tão inflados nos seus pensamentos ilusórios de autossuficiência e foram confrontados com a realidade do poder de Deus e a grandeza do Senhor e apenas do Senhor. Que essa palavra te traga esperança, te traga alerta e possamos caminhar na certeza de que só o Senhor, só Ele é grandioso, só Ele é invencível, só Ele é Deus, e adoremos ao Senhor com toda a nossa vida, com toda a nossa força, e que jamais nos deixemos levar por pensamentos assim, autossuficientes, prepotentes, nos deixemos iludir pela nossa condição financeira, pelas nossas riquezas, pelo poder ou pelo medo que as pessoas possam sentir de nós. Tudo isso é vaidade, são coisas desse mundo, coisas menores que não deveriam alcançar aqueles que são servos do Senhor. Uma boa dose de humildade vai muito bem. Preencha o seu coração de humildade, de reconhecimento de quem o Senhor é e deixemos que Ele, o único realmente invencível, esteja no controle da história, do mundo e das nossas vidas. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. E volta amanhã. A gente segue lendo o livro do profeta Jeremias e extraindo a cada dia uma nova lição. Deus te abençoe.